Boa noite. Quando vocês estavam chegando aí, e passou um filme na minha cabeça, gente. Até quase me emocionei aqui, quase chorei vendo vocês entrarem, porque uns 5, 6 anos atrás, não era esse o meu retrato. Fiquei, por exemplo, depressivo por muitos anos, síndrome do pânico. Enfim, não acreditava em mim, não acreditava no meu potencial, sempre achava que eu era um zero esquerda, que não ia acontecer nada. Enfim, já fiquei preso num quarto, 8 meses, só ia para o quintal da minha casa ver a luz do sol. Enfim, fui para o fundo do poço, literalmente. E quando eu vi vocês entrando aqui, passou esse filme na minha cabeça. E a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui é que não tem nenhum super-homem aqui na frente, mas tem uma pessoa que está se superando, uma pessoa que está passando por seus obstáculos, uma pessoa que parou para analisar o que tem dentro da tua mente, o que tem dentro do seu subconsciente. E assim estou mudando a minha vida. Então eu quero compartilhar um pouco aqui uma coisa que eu não encontrei na área de corretagem nos meus últimos 5 anos. Um trabalho mais na área mental também para os corretores. Bom, nós temos um sonho. Queremos vender mais casas, apartamentos, queremos vender mais terrenos, áreas, ter mais dinheiro, mas. Muitas vezes a gente chega na manhã, vou colocar 10 imóveis em algum lugar, no OLX, em qualquer site, e daqui a pouco a gente vai ver, a gente está no Facebook. Daqui a pouco a gente vai ver, está fazendo outra coisa, totalmente desfocada. O que é isso? Por que nós nos sabotamos? Por que nós protelamos de fazer alguma coisa? Qual é o personagem que está atuando por trás de nós? Então, tudo isso eu comecei a buscar em mim. E aí eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que todas as imobiliárias, todo ser humano, e qualquer pessoa precisa fazer um trabalho de autoconhecimento. Se conhecer. E é onde a pessoa, o que ela menos faz é se conhecer. Saber o que tem dentro da cabeça. O que colocaram papai, mamãe, sociedade, pessoas, a professorinha na escola. E aí, quando eu descobri o que tinha colocado na minha mente, eu vivia realidades dos outros. Uma realidade da mãe, uma realidade do pai. Então, a gente precisa, sim, eu alerto, sim, para fazer um trabalho de autoconhecimento. Por isso que eu faço hoje um trabalho lá em São José dos Campos, para os corretores, para fazer eles se conhecerem, para fazer eles entenderem por que eles agem mal e fazer eles entenderem que não adianta nenhum diploma, não adianta nenhum currículo da USP, mas na hora que ele vai tomar uma decisão, ele acessa a memória dele. Esse que é o problema. Na hora que a gente vai tomar uma grande decisão na nossa vida, a gente usa apenas a nossa memória. E a nossa memória está voltada sempre ao passado. Então, quando eu comecei a descobrir todo o meu caos psíquico, estava tudo lá atrás. Aí eu descobri que, por exemplo, eu sofri bullying na adolescência. Então, aquela imagem dos outros dando risada de mim ficou na minha cabeça. Então, a minha imagem foi determinada lá na adolescência. Então, todo ser humano tem essa ideia, imagem distorcida de si mesmo por causa de algum fato. Todos aqui foram crianças, todos aqui foram adolescentes. Então, a gente carrega essa imagem. E aí, o mais interessante que eu descobri, nós não somos essa imagem, nós não somos esse personagem. E como nós não conhecemos, a maioria das pessoas vive no medo. E eu vivia também no medo. Poucas pessoas vivem no amor. Tá? E aí o que acontece? Como não se conhece, não sabe quem são, não sabe as crenças. Quais são suas crenças sobre o dinheiro? Se eu perguntar para vocês. Tem gente que acha que dinheiro é sujo. Tem gente que acha que dinheiro não é importante. Tem gente que acha que dinheiro não cresce em árvore. São todas crenças ruins sobre o dinheiro. E pergunta se as pessoas têm prosperidade financeira. Não tem. Por quê? Porque ela carrega essa verdade. Carrega essa verdade e vira inquestionável dentro do subconsciente dela. Isso é pensar errado. Fazer um trabalho de autoconhecimento é fundamental para você começar a alinhar e fazer um trabalho certo. Trabalho de desenvolvimento pessoal, ou um trabalho de coaching. Aqui em São Paulo tem vários profissionais dessa área. Está aí para ajudar vocês a trabalhar a mente de vocês. Isso é muito importante.
A gente vai fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Não, hoje eu vou fazer isso. Aí você vai ver se está fazendo outra. E aí passou o dia, e daqui a pouco você não fez nada. Então, a gente procrastina demais. Então, como a gente vive praticamente 90% do nosso dia no medo, e 10%, até menos, no amor, a nossa vida trava. E como a maioria das pessoas vive no medo, não anda. As pessoas têm medo de errar, têm medo de não saber, principalmente têm medo da rejeição, né? Como a gente se preocupa muito com o que os outros pensam. Imagine, o que você está aí precisando fazer hoje e não está fazendo? Então tem um personagem aí atuando sobre você. Eu tenho certeza que todos vocês já se sabotaram de segunda a quarta-feira. Eu tenho certeza que vocês estão procrastinando em resolver alguma coisa da sua vida. Entretanto, a gente acha que tem uma vida para sempre. E a vida vai passando. O medo de errar, as pessoas errem. Roberto Chiniachica não nasceu o maior palestrante aí do país, enfim. Vai fazendo, vai errando, desde que sejam erros diferentes. Porque se você não entra no erro, você entra em outra armadilha. Qual que é a armadilha? Da culpa. Você começa a se punir. E a culpa, você faz um casamento, uma aliança com a inércia. E o erro, você faz um casamento, uma aliança com a ação, com a responsabilidade. Errar é fundamental. Quantas pessoas que eu já conversei na área mental vai esperar outro livro para ler, ou vai esperar outro curso para fazer alguma coisa? A gente sempre fica esperando. E não tem. Vai, gente. Tá querendo abrir uma imobiliária? Abra. Eu conheço corretores ótimos em Taubaté, que sabe tudo de lei, tudo de direito, mas na hora que vai tomar uma decisão entre ser funcionário e abrir um negócio, o que vale aqui é a memória. Não vale diploma nenhum. Diploma é ego. Não adianta. A pessoa foi falar aqui que é um monte de diploma, eu não concordo com isso. O que importa é aqui dentro. O que importa é a visão que você tem de você mesmo. Então, quando eu fui criado com uma visão ruim da família, e ainda para completar na adolescência, eu tinha uma imagem, só faltava colocar eu no fundo do poço. Eu não sei, poderia até morrer. Porque eu tinha uma imagem distorcida. Então, eu pensava totalmente errado. Então, quando eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento, comecei a me entender. E eu acho isso tão importante numa imobiliária. Mas tão importante. Vocês não têm ideia, se vocês soubessem a crença de dinheiro dos seus corretores, que estão trabalhando na sua empresa, mudaria tudo. Porque aí vocês iam trabalhar em cima do que está na mente dele. Em cima do conteúdo aqui. Medo de não saber, né? De repente, é impossível, o universo sempre está em expansão, a ciência sempre está lançando alguma coisa nova, e é impossível todo mundo saber tudo. De repente, vocês fazem uma pergunta, e eu não sei responder, e vou dizer não sei. Me ensina, então. A gente precisa dessa humildade. Mas a gente não faz porque a gente quer saber tudo, quer ter 250 mil livros decorados para ninguém nos derrubar. Medo da rejeição e o medo do desconhecido. Mas daqui a 5 minutos, o desconhecido está aí. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E o desconhecido é uma maravilha. Já estou experimentando aqui. Segundo o IBGE, 50% das novas empresas do Brasil fecham em menos de 3 anos de vida. A empresa é a extensão do que você pensa. Ponto. A ciência está provando isso aí. Física quântica, não estou aqui para dar aula de física quântica, mas está aí mostrando que a empresa é a extensão do que você pensa. Não sei se vocês sabem, o nosso cérebro ele é uma tempestade elétrica de diferentes quadrantes. Aqui do nosso cérebro existem células nervosas. Essas células nervosas se chamam neurônios. Esses neurônios possuem ramificações e formam uma rede neural. Essa rede neural é a nossa memória associativa. Ou seja, na hora que você vai tomar uma decisão, você acessa a memória. Você não acessa nenhum diploma. Você acessa o que você acredita sobre você mesmo. E aí? Então, eu vejo muito corretor talentoso, na hora que ele está para subir, abrir uma imobiliária, pega, e ele não sai dessa prisão. Uma prisão sem grade aqui. Então, por isso que passou um filme aqui de mim antes, porque eu estou saindo dessa grade. Nós todos estamos aqui para sair dessa grade. Não existe inimigo lá fora. Não existe. Nunca existiu. E eu vi muitos corretores, infelizmente, se degladiando em plantões. Mas o nosso inimigo só está aqui na nossa cabeça. Então, a nossa base é o passado. Todas as nossas decisões é o passado. E o que é o passado?
Está aqui, na sua cabecinha. Sabia que nós temos pelo menos 26 mil pensamentos por dia? E todos eles são ilusórios? E quem é o teu pensamento? O teu pensamento é o ego. É o teu outro personagem que atua dentro de você. E o que é o ego? O Freud disse que o ego é uma esfera da psique que intermedia o id, o desejo, com o superego. É uma linguagem muito complicada, mas vamos ser mais simples. O ego é uma imagem que uma outra pessoa falou sobre você. Então, o papai falou alguma coisa sobre você, a mamãe falou uma coisa sobre você, ou a professorinha na escola que falou uma coisa sobre você. E aí, você fica com essa realidade aqui dentro. E assim, tudo que a gente vai fazer é baseado no passado. Poucas pessoas vivem no presente. Quase ninguém. Vou até dar uma dica aqui, muito legal. Vocês saírem daqui, comece a observar o seu pensamento. Aí você vai ver que você não é o seu pensamento. Só observa. Como se fosse você observando uma chuva, a nuvem. Comece a observar as besteiras que você pensa sobre você mesmo. É um horror. O ser humano adora dar facada nele mesmo o dia inteiro. E eu quase dei. Mas na hora que eu acordei, na hora que eu resolvi acordar, eu estava dentro de uma ambulância. Eu olhei para o teto e senti que eu estava morrendo. Falei, eu preciso viver. Eu preciso sair dessa grade. Como é que a gente vai mudar essa visão de nós mesmos? Comprando uma BMW? Nunca. Nunca. Então, só que as pessoas não param para pensar que talvez possa haver mais do que aquilo que conhece. Nada fora de você. E foi assim que eu comecei a mudar essa visão. Sair desse ego. Não, eu sou capaz, eu sou bom e vocês são também. Os internautas que estão vendo, vocês também são capazes. Vá em frente que vocês conseguem. Existe um poder maior aqui dentro da gente, além do ego. Mas estamos presos aos nossos 5 sentidos, e um é a visão. Por que nós estamos presos à visão? Porque a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com as nossas ideias. E qual é a ideia que você tem? É real? Isso não estava no script, mas eu gostei dessa cena aí, dessa notícia, no Globo.com. Uma das coisas que eu mudei em minha vida é fazer tudo por amor. Então, hoje eu dou aula lá no CRES de voluntário. Também trabalho numa clínica de dependente químico, porque eu comecei a aprender que é dano que se recebe. E a maioria do ser humano, ele faz ao contrário. Ele quer receber e não quer dar. Amor gera amor. Gera tanto que esse cara jamais ia pensar que ia ser tema da minha palestra. Então, eu pergunto para vocês, qual é a razão de estar trabalhando numa imobiliária? Vocês estão trabalhando por amor ao cliente? Ou vocês olham para o cliente só com as cifras, só olhando a comissão dele? Pense nisso, porque essa é a diferença das pessoas de sucesso com as pessoas que não são. As pessoas que trabalham com amor é sim um sucesso. Uma das pessoas que me ensinou isso foi uma padaria em Taubaté. O nome dela é Cleo. E eu comecei a tomar um ovo maltine lá, na padaria, com um pãozinho de queijo, pãozinho na chapa com queijo branco. E eu comecei a gostar muito do que ela estava fazendo. Foi passando, não sei porquê, eu queria só comer o lanche que a Léo faria para mim. E daqui a pouco comecei a perceber que muita gente ia na padaria por causa da Léo, da Cleo. Já chegava, faz aquele lá que você só você sabe, hein, Cleo? E eu só de longe percebendo, eu estava tendo uma aula de atendimento ao cliente com uma pessoa que tem pouca informação. Aí um dia, cheguei perto dela, falei, Cleo, como é que você faz isso com tanto amor? Porque a padaria, você toma conta da padaria. Sabe o que ela me respondeu, gente? Eu nunca tive amor do meu pai e da minha mãe, eu não sei, eu dou. Eu dou amor para meus clientes, mas lá no final da padaria tem uma árvore e aí eu choro lá. Mas, como eu não tive, eu procuro dar para os meus clientes. Aí eu falei, caramba, botou meus diplomas no bolso. É assim. Então, trabalhar por amor é fundamental. E eu já trabalhei em imobiliária, que o proprietário nunca disse um bom dia. Então, eu acho fundamental a gente começar a mudar nós mesmos para uma sociedade melhor. E é isso que eu estou fazendo a minha parte, aqui, procurando fazer. Procurando colocar amor em tudo que eu faço. O dinheiro é consequência disso. Então, quando você atender um cliente, eu acho que uma pergunta que eu vi um palestrante falando, isso é dele.
na área do imóvel mesmo. Ele falou, só pergunte uma coisa, qual é o teu problema? Pronto, você ganhou o cliente. Só essa pergunta, qual é o teu problema? Eu vou resolver o problema do seu imóvel. Acabou. Então, buscar uma razão para a gente viver é fundamental. E a minha razão hoje é trabalhar na área mental e não fazer as pessoas, ajudar as pessoas a não passar o que eu passei. É um caos total. Existe algo maior que o nosso ego, os nossos pensamentos e memórias. Somos nós somos maior que isso. Nós somos maior que a nossa imagem, que criaram de nós. Nós somos maior que o que falaram da gente. Nós somos maior que as nossas mágoas. Nós somos maior que tudo isso. Existe uma força aqui muito maior. Acredite em vocês. Pare de praticar o desamor consigo mesmo. É você que vai escolher qual lado você quer viver. Essa paisagem no Rio de Janeiro pode ser feia para muita gente, porque não dá para ver o Rio de Janeiro de fora. Para muita gente é bonito. Qual é o lado que você quer escolher na sua vida? E aí, é claro, né? Quando as pessoas começam a se conscientizar e se interessam em fazer um trabalho de autoconhecimento, ou um trabalho de coach, ou enfim, fazer um trabalho mental, a sua mente se expande. E a mente que abre uma ideia jamais jamais voltará ao seu tamanho original. Falando em expansão de consciência, tudo é energia, né? Foi uma coisa que eu não sabia. Isso aqui é átomo, tudo é átomo, isso aqui é átomo condensado. Não vou entrar aqui no mérito de física quântica, experiência da dupla fenda, emaranhado quântico, toda essa parafernália aí, mas tudo é energia. Então, se tudo é energia, se você vai visitar um cliente, sai da sua casa até o cliente, você dá 10 buzinadas no trânsito em alguém, você já chega com uma energia horrível para atender o cliente. Nada mais gostoso do que receber um cliente com um sorriso, né? Então, você já altera o teu campo eletromagnético. Tome cuidado com isso, com o que você fala o tempo todo, o dia inteiro. Eu sei o que eu escuto dos seres humanos. Você começa a trabalhar na área mental, você começa a ser aluno também. Eu escuto coisas terríveis, principalmente na clínica de dependente químico. Então, existe um mundo subatômico. E assim, se a gente não fizer uma investigação de quem somos, o que tem na nossa cabeça, o que está no nosso subconsciente, principalmente quais são as crenças, tem gente que acha que a vida é uma luta. Tem gente que acha que a vida é fácil. Qual você prefere? Nossa transformação será lenta, como a da lagarta. Não precisa entrar numa ambulância como eu para acordar. Entretanto, se tivermos coragem de mudar o nosso olhar sobre nós mesmos, passar pelos medos, que é o nosso grande vilão. Você sabe o tripé do ego? O tripé do ego é culpa, orgulho e medo. Vivemos esse inferno. As 3 palavras. Culpa, medo e orgulho. Entretanto, se tivermos coragem de mudar o nosso olhar sobre nós mesmos e passar pelos medos, podemos nos transformar e voar, claro. Somos maior que as nossas circunstâncias, somos maior que os nossos obstáculos, somos maior que os nossos eventos. Ele falou assim, o senhor ali, mas tem hora que bate os obstáculos, mas Deus é fantástico. Se não fossem os obstáculos, a gente não cresceria internamente. A gente não pegaria força interior. Os obstáculos é para isso. O meu pai tem 86 anos, para 87, o mês de fevereiro todo ele passou mal. E todo final de semana, eu estava no hospital com ele. Ele teve uma infecção urinária. E aí, daqui a pouco eu fui ver, eu estava lá tirando a urina dele, ajudando, enfim. Mas depois que acabou tudo isso, ficou uma força entre eu e ele, um amor entre eu e ele e minha mãe, um negócio sensacional. E aí eu entendi que todo aquele sofrimento, aquela dor, valeu muito a pena. Então vale a pena vocês saírem procurarem sair dessa zona de conforto, parar de sabotar, parar de mentir para si mesmo e correr atrás dos seus sonhos. O tempo está andando, já vamos embora daqui. E aí esse homem aí que viveu 3 anos dentro de um carro, o carro era a casa dele, o Anthony Robbins, diz assim, são as suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Somos nós que somos donos do que nós vamos escolher para viver. Você é maior que tudo. E se mudarmos a interpretação do que vemos? Se a cada mágoa que você tem, quem sabe você olha para a pessoa e veja que ela foi um grande professor na tua vida e você começa a perceber que ela te ensinou a perdoar.
E uma das formas, e um dos motivos que a gente pensa muito negativo o dia inteiro, porque a nossa mente está atacando sempre alguém, a nossa mente está julgando alguém o tempo inteiro. Ataca, 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 não perdoa, não perdoa, não perdoa. E aí você passa o dia inteiro sem pensar uma coisa positiva. Foi isso que eu percebi em mim. Então eu estava atacando o meu passado, eu estava atacando meu pai e minha mãe, estava atacando todo mundo. E aí eu não tinha espaço para pensar coisas boas. Isso é pensar certo. O que é pensar certo? Se você só observar a sua cabeça, o que você pensa, matou. Se alguém quiser ver um depoimento que eu tenho de um dependente químico aqui no meu WhatsApp, eu provo isso para vocês. O que ele me escreveu aqui. Está aqui no meu celular. Eu provo para vocês, tá? O depoimento que eu recebi dia 27 de março de 2016. Meu amigo está aí, viu? Só observa. Então, está na hora. Os trabalhos que eu estou fazendo lá no Cresce, o que eu estou vendo de corretor perdido, tudo bem, tudo certo, tudo legal, aprender tudo que envolve a corretagem, ótimo. Mas cadê a mente? Cadê a psicologia para ajudar as pessoas? Aqui é uma psicóloga aqui, sensacional, aqui na primeira cadeira, que está tirando uma sonequinha maravilhosa, hein? Então, assim... Pode dormir, não tem problema. Então, assim, é isso. Tá aí os profissionais mentais para ajudar as imobiliárias. Tá? Eu acho fundamental o trabalho de autoconhecimento. Senão eu não estava aqui, eu estava no caixão já. E aí, quando você muda o modo de observar as coisas que você muda, que tal você olhar para o teu passado de uma forma melhor? Se você olha o teu passado de uma forma melhor, você começa a pensar coisas boas, o passado vai embora, as negatividades vão embora. Eu fiz uma coisa no meu carro para trabalhar o trânsito. Eu transformei alguns vídeos em MP3, vídeos áudios do Ayrton Senna, áudios motivacionais. Eu fico escutando no carro isso. Foi o meio que eu encontrei de ficar no trânsito leve. Não vou ficar me estressando, não vou ficar buzinando para ninguém, não. O mundo está aqui dentro, o mundo começa de mim. Foi isso que eu entendi. Aquilo que alimentamos em nosso exterior cresce. É uma eterna lei da natureza. E o que você está alimentando dentro de você? O Goethe falou isso. Para você ter uma ideia, eu fui num curso aqui em São Paulo e, conversando, 2 pessoas estavam falando de São Paulo que nunca foi assaltada em São Paulo. A outra pisou na rua e foi assaltada. Mas que São Paulo é essa? 3 São Paulo num lugar só? Por que a outra é assaltada o tempo todo e o outro não? Você cria a sua realidade. E a experiência da dupla fenda mostra claramente isso, através do movimento dos átomos. O observador que controla, quer dizer, o olhar do cientista que controla aonde o átomo, qual é a realidade que ele vai viver. Está aí no vídeo, procura no YouTube, experiência da dupla fenda. Bom, essa foto também é bem interessante. O ser humano tem visão distorcida sobre si mesmo. E aí ele não anda, por isso que ele procrastina, ele não pensa certo. E olha só o nosso tamanho, e é aqui as suas verdades. Eu não tinha o direito de ficar pensando aquelas coisas ruins sobre mim mesmo. Olha só, quem somos nós? Nada. Nada. Olha só o nosso tamanho lá de Marte, olha. Que belezinha. Essa foto impressiona, porque se aqui é um ponto final, imagine o nosso tamanho, é um grão de areia lá de Marte. E a gente alimenta falsas verdades sobre nós mesmos. E aí a gente vai curar com, sei lá, vai curar com o que vocês já sabem. Existem algumas chaves? Se existem. Quais foram as chaves que eu busquei? E que eu acho que é importante as imobiliárias abrir essa porta para os corretores. Fazer um trabalho de conscientização. Para saber o que não é real, né? O que ele acredita sobre a vida, o que ele acredita sobre ele, o que ele acredita sobre o dinheiro. Tudo isso determina a vida dele, gente. Gente, eu peguei um corretor que estava acreditando que a vida é curta. E aí eu fui lá no passado dele, sabe o que eu descobri? Ele perdeu um primo com 7 anos de idade. Ele estava passando os imóveis já no nome do filho. Ele estava com sintomas de câncer, porque ele estava acreditando que ele ia morrer.
Na hora que lá no Cresce, quando eu escutei essa crença dele, que a vida é curta, quem disse para você que a vida é curta, cara? Vamos tirar esse negócio aí. Você vai botar os imóveis no seu nome. E estava já promovendo a morte dele. Identificar as crenças do passado, que estão construindo o teu presente e mudá-las. Carl Jung, e é por isso que eu estou dizendo isso aqui para vocês, para fazer esse trabalho com qualquer profissional em São Paulo, comigo, enfim, com qualquer pessoa que vocês acham que são amigos, enfim, capacitado. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Carl Jung. Falando em pensamento, certo? O ex-fracassado que fez essas casas geminadas para vender. Aí, vendi, sabe que data? Corretor não acredita. Eu coloquei essa casa em 17 imobiliárias. E foi até gostoso, porque eu me vi, né? Eu fui como cliente. Não gostei do atendimento nas imobiliárias da minha cidade. Ninguém deu bola. Só uma pessoa levou um cliente lá. E eu vendi essa casa dia 30 de dezembro de 2015, com crise e tudo. Ponto. Dia 30. Aí, lembrei, né? Procura saber o que o cliente quer, se a casa se encaixa com ele. Lembrei de todas as coisas. Sorriso, energia, amor. Olha, entreguei essa casa boa para você. Essa casa tem 57 colunas. Essa casa tem 3 camadas de impermeabilização. Olha só, tem diferencial, casa geminada, olha o vidro em cima para dar uma luz. Olha do lado, ó, tijolinho de demolição. Falei tudo isso para eles. Essa casa aqui você pode fazer alicerce. Eu não fiz qualquer casa. Tem um preço um pouco maior. Você quer um Gol 1.0 ou quer um Gol 1.6? Não, eu quero qualidade na casa. Então, eu estou te entregando uma casa com qualidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Pintei, não tem só acabamento de gesso, pintei, passei, enfim. Olha aí, aquela ex-pessoa frustrada. Quando eu estava bloqueado, eu ia na comida. Eu me desbloqueei, sequei. Olha como eu mudei. E como a gente pode mudar. Então, que tal você começar a perceber o seu potencial, este divino, essa força, esse Deus que tem dentro de você, e essas pessoas excepcional que tem dentro de cada um aqui. Cada um aqui é sensacional. Cada um de vocês aqui é sensacional. Vocês são, desculpe a palavra, vocês são foda, vocês são bons, vocês são capazes. Que isso? Mas não. A gente adora esfaquear nós mesmos. Nós não precisa nem ninguém, nós mesmos. Eu quero ouvir vocês falar: eu sou capaz. Eu sou bom. Eu sou um sucesso. Nada está acabado até que eu vença. E agora eu quero um aplauso para vocês mesmos. Que só o fato de vocês terem nascido já é digno de aplauso. Então, a último slide aqui. Você merece ser feliz. Você veio aqui para colocar todo o teu potencial e o amor para a humanidade. O planeta Terra está esperando por você. É isso aí.